Boa tarde a todos. Eu sou Fátima Aparecida Ribeiro, aqui do Núcleo Viva a Paz, do Grupo de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde do Estado de Saúde. É um setor que trabalha com as questões das epidemias, né, das doenças de notificação obrigatória, e entre elas a vigilância de violência e acidentes, que é a nossa tarefa aqui, que nós, ao longo do tempo, temos associado com essa ideia de promoção da cultura de paz, né, como uma reversão da cultura da violência, e também olhando para este olhar cuidadoso com a questão da prevenção das violências, como um caminho também para, no sentido de a gente, aos poucos, reconhecer o impacto das violências na saúde e buscar alternativas, né, no sentido de promover melhor saúde. Então, uma das atividades que nós realizamos todo ano é este seminário anual, né, que ele integra duas datas importantes, que é o Dia Internacional para a Paz, dia 21 de setembro, e o dia de nascimento do Gandhi. Entre várias estratégias de promoção da cultura de paz, está essa de celebrar outras datas que faz alusão não a conflitos e guerra, né? E nós realizamos, em parceria com o Núcleo Viva a Paz, né, um grupo de pessoas que se reúnem, muitas vezes voluntariamente, às vezes representando instituições, no sentido de juntar essas ideias, aspirações e desejos de um mundo mais fraterno, mais que dignifique o ser humano, né? Então, este grupo de pessoas que se agrega ao GVE, né, que é o Grupo de Vigilância Epidemiológica, nós nos reunimos mensalmente em reflexões, em proposição de atividades. Então, no início do ano, todo ano, a gente se reúne e começa a pensar o seminário deste ano, né? Qual é o tema do seminário que vai percorrer, que vai propiciar toda a construção? E a ideia desta reflexão é que a gente se conecte às aspirações, os desejos e necessidades que este tempo, que este ano nos convoca. Então, é assim que se dá o tema, né? Então, este ano, o tema Cultura de Paz, uma nova forma de ser e agir, é um convite a refletir sobre os desafios e implementação de mudanças que a pandemia instiga, uma vez que ela desnudou ainda mais as necessidades da população, principalmente relacionadas às diversas formas de violência. O ser e agir remete à ideia de que ofertas deste encontro continuem trazendo o aspecto prático, as experiências de vida, que emerge quando abrimos espaços, criamos e valorizamos pequenas ações que trouxeram a superação e novas formas de fazer e se reposicionar no mundo. Ações locais, histórias e experiências pessoais agregam e interessam pelo caráter prático. Experiências que atenderam ao chamado deste tempo, aprender a ser e agir com mudanças temporárias ou já reconhecidamente instaladas. Experiências que possibilitaram identificar necessidades não diagnosticadas e não atendidas, experiências e vivências que foram importantes para os desafios da vida atual, com significado e elucidação de caminhos e respostas. Experiência que temos como carregadas de esperança, que colaboram para a desconstrução amorosa que esta pandemia nos proporcionou, para a entrada de um novo ciclo trazido pelas circunstâncias e consciências de muito. Nestes dias, né, nesse período que nós estamos chamando de 12 dias pela paz, diferentes atividades, né, formam essa programação, como conferências, oficinas, diálogos, rodas de conversa, atividades diárias, que estão sendo divulgadas pelas nossas páginas no Facebook e no Instagram, né? É uma meditação por dia e leituras para sonhar. Então, espero que vocês nos acompanhem, onde também vocês poderão, né, estar tendo contato com as próximas atividades. Então, nós agradecemos a presença de todos que nos acompanham nesta sala virtual. Nosso convidado de hoje, Tom Almeida, já se encontra para nós. Nosso agradecimento e acolhida, né, que deu ao nosso convite, Tom. A Áurea vai te apresentar daqui a pouco, com mais propriedade. A todos os integrantes do núcleo, né, que generosamente
se agregam a nós, algumas pessoas estiveram conosco de manhã, depois vamos dar uma olhada aqui. E então, nós vamos seguindo, né, dando continuidade à nossa programação. Então, eu vou convidar a Áurea Rita Vanelli. A Áurea é pedagoga, mestre em educação, terapeuta integrativa e é um membro voluntário, né, do Núcleo Vivataz, porque ela já é aposentada, e que que nos ajudou muito nessa programação deste ano, trabalhou bastante, né, Áurea? Então, muito obrigada pela sua parceria, pelo seu empenho em viabilizar este seminário, e eu passo para você, então, a palavra para que você possa acolher o Tom, mas antes vou pedir para a Débora, que eu me esqueci, que faça uma pequena apresentação. Se apresente, Débora, por favor. Boa tarde, então eu sou a Débora, trabalho aqui com a Fátima com a questão do agravo da violência e também, né, na coordenação do Núcleo Vivataz. E agradeço a presença de vocês, né, e posso falar do meu encantamento, né, de mais um seminário aí sendo construído, né, e possibilitado hoje. Então, sem me alongar, eu não consegui passar o videozinho, eu não sei o que aconteceu, mas eu deixei ele aqui no chat. No chat também tem a lista de presença desse período da tarde e tem a programação completa do seminário, né, se vocês quiserem acompanhando, participar das outras atividades, né, até o dia 2 de outubro tem várias atividades por aí. Então, Áurea, eu passo a palavra para você. Boa tarde a todos os presentes. Imensa gratidão à doutora Fátima e à Débora, que sempre com muito empenho, muito carinho, cuidado, organizam o nosso seminário anual. Muita gratidão ao Tom, que se disponibilizou, né, a ficar alguns momentos falando com a gente um tema denso, mas que a gente vai tentar, né, trazer com leveza, que é a importância de se viver o luto em todas as suas diversas camadas. O Tom, entre outras coisas, é especialista em luto e fundador do Movimento Infinito, conversas sinceras sobre o viver e morrer. Ele também é o idealizador do Festival Infinito e coautor do livro Lutos por Perdas Não Legitimadas na Atualidade, que concorre esse ano ao Prêmio Jabuti. Vamos torcendo pelo Tom. O Tom vai falar, né, alguns minutos, uns 40 minutos, e ao final a gente combinou que ao final abre-se então para interação, para as perguntas. Então, quem quiser for tendo questões, vai levantando a mãozinha aqui, ou então coloca lá no chat, a gente vai ficar atento a esses questionamentos para o final da fala dele. No entanto, antes de passar a palavra, eu gostaria de fazer umas perguntas para o Tom, porque quando a gente fala a questão, né, do luto, pelo menos para mim sempre foi assim, acredito que a nossa cultura ocidental, a gente não aprendeu isso na escola, então é um tabu se falar do luto, a gente vai jogando esse assunto para debaixo do tapete e depois, quando ele chega, a gente não sabe o que fazer. Então, eu queria saber de você, Tom, assim, o que motivou você se aproximar de estudar e, principalmente, divulgar isso, né? Fazer disso um trabalho, uma missão, se podemos chamar assim. E um outro questionamento é como que a gente traz esse tema, como eu já disse, tão denso, como a gente consegue trazer isso com uma maior leveza para a nossa vida, para as nossas instituições, né? A gente sempre fala nesse seminário com profissionais da educação, educadores, com os profissionais da saúde, são, né, profissionais que trabalham na formação das crianças, dos adolescentes. Então, como a gente, num primeiro momento, traz para a nossa vida, para depois também trabalhar com isso, já que a gente não teve a educação nem familiar, nem formal, com essa questão do luto. Então, não vou me alongar demais, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. Então, acredito que vai ser muito, muito legal, muito importante, muito oportuno para a gente nesse momento. Então, eu passo a palavra. Tá bom.
Boa tarde a todas, a todos. Muito obrigado pelo convite, estou bastante feliz de estar aqui essa tarde com vocês, falando desse assunto que para mim é bastante importante e que sempre que eu consigo, eu adoro compartilhar com vocês. Eu acho que a primeira pergunta, né, que você fez, como que eu cheguei nisso? Minhas dores, as minhas dores, minhas próprias dores que acabaram me trazendo para esse caminho. Na verdade, foi por causa das perdas que eu tive. Eu tive 3 mortes importantes em 3 anos seguidos. Eu perdi a minha mãe morreu, depois de um ano morreu o Du, primo meu, primo irmão muito próximo, morreu jovem, com 41 anos, e um ano depois o meu pai. E a morte era um assunto para mim que eu fugia, eu morria de medo desde muito pequeno, principalmente pensar na morte dos meus pais e principalmente da minha mãe, era uma coisa que eu lidava muito mal, desde muito pequeno. Eu fui criando um grande fantasma, muito maior do que ele é. Não que ele não seja desafiador, mas quando você cria fantasmas, muitas vezes eles são muito piores do que realmente são. E eu fui me preparando. Eu digo que eu me preparei para a morte da minha mãe com 40 anos. E ela me preparou para isso também. Mas ela morreu de uma morte... Ela já estava com 80 e poucos anos, 83 anos. E muito do que eu sofri, eu achava que fazia parte, no sentido da gente não participar voz, de não saber escolha, não saber o que ela queria, mas eu achava, é assim que é o pacote da morte. É esse sofrimento, está tudo incluído. Eu não sabia que tinha coisa que eu podia evitar, dores ali que eu poderia evitar, não sabia sobre isso. E eu já no paralelo, enquanto logo quando minha mãe morreu, eu já tinha esse primo Du que estava enfrentando um câncer muito desafiador. E daí esse último ano da vida dele foi muito difícil. E daí a morte se anunciando e todo mundo fugindo, meio que não querendo falar, não olhando para a realidade. E eu fui muito próximo dele, e eu comecei a abrir essa conversa com ele, entendendo que ela era importante, que não dava para a gente ignorar. Uma questão é fé, uma questão é esperança, outra questão é o que está acontecendo aqui. Acho que a gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, olhar para a realidade com a esperança. E daí eu fui entendendo o quanto que é importante conversar sobre isso. Quanto que é fundamental. Foi ali com ele que eu descobri que era cuidados paliativos, que essa abordagem médica de saúde o foco é trazer conforto para as pessoas que têm uma doença grave, que ameaçam a vida. Ou seja, poucas pessoas sabem o que é cuidados paliativos. As que sabem acham que é só no fim da vida. E, na verdade, não. É para uma doença grave que ameace a vida. Por quê? Cuidados paliativos vai trazer conforto. Vai trazer conforto físico, emocional, espiritual, social e familiar. E quando eu descobri isso, já no final, nos últimos 3 meses da vida do Du, eu vi o impacto que isso causou na vida dele e na morte dele. E eu falei, poderia ter sido antes. Isso poderia ter chegado na vida dele antes. Não é sobre ele estar vivo ainda ou não, mas era sobre a qualidade de vida que ele poderia ter tido até o final. E provavelmente ele teria tido mais tempo de vida, porque se você tem qualidade de vida, você tem mais energia vital. E quando eu descobri isso, foi onde que eu tive o meu chamado. Eu preciso falar sobre isso. A minha formação é comunicação, e eu falei, eu vou usar o meu talento e vou aplicar em algo que eu acredito. E não tentar convencer as pessoas a comprarem alguma coisa que elas nem precisam. Que ela já era uma incoerência que eu via vivendo há muito tempo. E eu sempre trabalhei com mudança de hábito, de construção. Mas eu falei, bom, eu sempre trabalhei com tabu, nunca com um tão pesado quanto esse, mas nunca um tão necessário. E daí eu comecei a me envolver sem muito pensar, fui só me envolvendo como uma causa, quase como um voluntário, e as coisas foram acontecendo. E daí meu pai, daí eu olhando para ele de verdade, falando, está chegando. Então eu consegui abrir conversas que eu não tinha tido com a minha mãe. Eu pude mudar a forma final da morte dele, no sentido de conforto, dele estar perto da gente e não estar numa UTI sendo entubado e sedado. Não que eu seja contra isso, é que existem momentos que isso são necessários, tem momentos que são totalmente invasivos e desnecessários. E com o meu pai, a gente pôde evitar isso. Olhar e falar, não, vamos aceitar o que está acontecendo e vamos pensar em conforto. Então, foram 3 importantes experiências, cada uma, obviamente, muito diferente da outra, mas também foi sendo diferente porque eu fui tendo repertório.
E eu falei, então eu quero que as pessoas tenham o repertório que eu tenho. Eu quero que as pessoas saibam sobre isso. Elas podem ser protagonistas desse processo, elas podem participar. E, consequentemente, quanto mais cuidado você tem da pessoa que você ama, você cuida dessa pessoa que você ama, você considera essa possibilidade real da morte dessa pessoa. Você não tem pendências. Tudo isso impacta na forma como você vai viver o luto. O seu luto provavelmente vai ser um luto mais saudável. Não vai doer? Vai. Você não vai chorar? Vai. Tem todo o sofrimento. Eu não estou dizendo que a gente está aqui para minimizar o luto, mas sim para colocar ele no meio da mesa e falar, ele acontece. E existe forma dele ser um pouco mais saudável, se você viver bem. Tem a ver com a questão como você vive com a pessoa. Porque o grande desafio do luto é viver o luto com arrependimentos, com não ditos, com não feitos. Então, e foi onde eu comecei a me interessar pelo luto, porque eu estava vivendo. E daí o Infinito, que é esse movimento que eu criei, foi a minha forma de eu ressignificar todos os meus lutos. Eu sou uma pessoa extremamente criativa, ativa, eu sou um fazedor. Então, a minha dor, a primeira coisa, a dor já foi criar isso, um grande movimento, que hoje é um movimento que fala com milhares de pessoas, e a gente atua no Brasil, fora do Brasil, e foi a minha forma de elaborar. Me interessar sobre o tema. E daí, quando você pergunta, né, como que a gente pode abrir essa conversa, como achar uma nova forma de falar sobre isso, eu estou descobrindo a forma, mas eu acho que o que eu tenho feito é falar assim, as pessoas falam assim, com ele eu posso falar sobre isso. Eu chego e falo naturalmente. E tanto quando falo eu e também o Infinito, né, a página que a gente tem, infinito.etc. no Instagram, e todos os eventos que a gente tem. A gente fala disso de uma forma muito natural, sem usar qualquer termos técnicos, porque eu sou técnico, de uma forma muito natural, de sustentar um espaço de segurança, onde a pessoa pode trazer todos os seus medos. Eu não vou falar, não, é bobagem, imagina, não tem que ter medo, ou não chora. Não, cabe tudo isso. Tem medo, tem dor, tem choro. E também, quando você olha para isso, você entra nisso e acolhe, daí vem muito amor, muita intimidade, muito pertencimento, muita conexão, gratidão, vem todos os sentimentos. Então, eu não trabalho para fazer com que seja menos dolorido, ou que seja menos sofrido. Eu trabalho para que ele seja mais completo, que ele tenha todos os sentimentos, que eu possa estar rindo e chorando na mesma frase, morrendo de amor e de dor na mesma frase. Então, esse é o objetivo, e a gente começou a fazer através dos eventos que a gente promove, das palestras, das conversas, do Festival Infinito, que você falou, que inclusive vai acontecer agora dia 30 e 31 de outubro, que foi um trabalho que eu comecei a fazer, sabendo que tinha um movimento fora do país, tendo conversas muito importantes e de uma forma que a gente não estava tendo aqui. Então, eu comecei a convidar vários palestrantes internacionais e líderes do mundo sobre esses temas. Então, a gente tem participação internacional e também de toda a comunidade aqui no Brasil, não só de médicos, de pessoas importantes e que são formadores de opinião para participar dessas conversas. Então, são conversas muito potentes, inspiradoras, e esse ano a gente vai fazer como ele é virtual, o ano passado foi virtual, mas a gente está fazendo, estou falando que é um retiro online. A gente vai fazer com cara de retiro, a gente vai começar com uma aula de yoga aqui. Eu estou em São Francisco Xavier, estou vizinha aí do pessoal de São José dos Campos, e a gente vai ter uma professora de yoga aqui no deck, de frente para as montanhas. Eu vou estar em São Paulo fazendo, mas vai estar acontecendo aqui. A gente vai ter meditação, a gente vai ter roda de conversa. Eu vou fazer plano de ação para as pessoas refletirem, escreverem, porque eu quero uma experiência. É isso que a gente promove sempre. Então foi isso. Acho que eu já quase comi todo o meu tempo nas suas duas respostas, né? Desculpa. Mas eu me empolgo e começo a falar muito. Então é isso, assim, tentando resumir, foi o que me trouxe e a forma de falar isso, de uma forma muito natural. Tá? E é o que eu vou tentar fazer com vocês para falar sobre o luto, sobre esse tema que é tão importante. Eu preparei uma apresentação, mas eu não vou compartilhar, eu prefiro estar conversando, eu só vou compartilhar uma imagem, o primeiro chat desta conversa, depois eu volto com vocês. Que é isso aqui, ó. Vocês estão enxergando? Sim? Tá. Esse é o luto. Apresento-lhes o luto.
É uma grande montanha-russa, altos e baixos, alta velocidade, baixa velocidade. Tem dia que eu acordo bem, de repente eu já não estou bem. E ela compõe a palavra luto dessa forma que a gente colocou aqui. Todos esses sentimentos. Então, ela tem conexão, ela tem saudade, ela tem vergonha, tem dor, tem raiva, medo, troca, arrependimento, motivação, amor, alegria, frustração, suporte, troca, medo, angústia, raiva, alegria, intimidade, ódio, tudo isso. Tudo isso. Ela não existe uma receita de bolo que fala, esse luto aí seu, senhora, está errado, você está vivendo de forma errada. Não existe. Ele é um processo totalmente individual, complexo e cheio disso tudo, de todas essas fases. Fases não, mentira, vou falar sobre fases lá na frente. Não tem as fases. Com todos esses sentimentos, essas camadas de sentimentos e confusão, e é um grande processo. Aí eu vou seguir apresentando, acho que eu vou seguir. O que a gente está vivendo hoje, né? Então, ou seja, além de todas as pessoas que a gente perdeu, sabe-se que houve uma pesquisa alguns meses atrás que 86% da população brasileira perdeu alguém conhecido, seja um familiar muito próximo, um parente um pouco distante ou alguém. Então, no radar, 86% perdeu alguém. Mas, além dessas pessoas, a gente também perdeu o nosso mundo, que a gente era acostumado, que a gente conhecia, todas as atividades, os encontros, os projetos, as possibilidades de criar alguma coisa. Relacionamentos, muitos relacionamentos se acabaram. Relacionamentos das crianças com a escola, com o coleguinha, nossos relacionamentos de trabalho, o convívio, a perda da vida, como ela era antes, saúde, papéis. Então, muita gente perdeu emprego, perdeu negócios, ocupações. Então, o que a gente vive é um luto coletivo. Coletivamente, a gente está vivendo um luto. E ele é múltiplo. Tipo, não é que eu estou vivendo um luto só. Eu tenho luto por uma pessoa que era muito próxima, eu tenho luto por uma pessoa distante, eu tenho luto da minha vida como ela era antes, eu tenho luto por meu sonho, eu tenho luto por meus... Então, são várias camadas de luto que a gente nem consegue nomear. Qual é? Essa dor aqui, esse choro aqui, qual que é? Essa angústia aqui, de onde que veio? Então, muitas vezes a gente não consegue nem definir exatamente o que a gente sente e de onde veio. Então, o luto, eu falo que é o amor infinito. Porque no amor está a origem da dor. A gente sofre porque a gente perdeu aquela pessoa, porque a gente ama aquela pessoa. E por causa desse amor, através desse amor, que a gente vai fazer com que essa dor saia. Então, este que é meio que o caminho para que isso aconteça. Recentemente saiu, alguns meses atrás, acho que foi em abril, saiu uma matéria no New York Times falando assim, a crise do luto está chegando. E, na verdade, já chegou, né? Aqui nós já estamos vivendo isso. E também saiu uma outra matéria no Globo, também em março, abril, falando a gente está definhando. Então, era um psicólogo falando sobre a saúde mental. E essa matéria é bem interessante, ela falou definhando, que ela falou assim, é o filho do meio entre estou super bem, estou em depressão. A gente está no meio, essa coisa definindo, essa coisa que eu não consigo definir o que é, esse sentimento que a pandemia nos traz. Né? Então, isso faz parte muito desse sentimento de luto. Tá? Então, ou seja, o luto ele é um processo de adaptação após o rompimento de um vínculo afetivo importante. Ou seja, eu tenho um vínculo importante, um vínculo afetivo, ou seja, de afeto, que é por uma pessoa, por uma relação, por um trabalho, por um negócio, por um sonho, por um plano, por uma possibilidade. Eu tenho um vínculo. E daí acontece um rompimento. Tudo aquilo se destrói. Aquele vínculo. E daí eu preciso me reorganizar. E ele é muito particular, porque cada um vai viver o seu luto na sua forma e no seu tempo. E ele, durante esse processo, é um processo, ou seja, ele acontece, ele tem um processo, ele não para. Um novo sentido para a vida, ou seja, ela era assim, daí veio isso e rompeu esse vínculo e me embaralhou inteiro, me confundiu toda a minha vida.
eu preciso, qual é o sentido que eu vou dar para a vida? Então, eu preciso descobrir qual é o sentido e construir esse novo sentido. Tá? Tem um grande psicólogo estudioso, que é o Parkes, na área do luto, que ele fala assim, a perda simbólica ou concreta provoca a perda do mundo presumido. Então, ou seja, o mundo presumido é assim, aquele que eu tenho certeza que vai seguir. Não, amanhã eu vou estar com as pessoas que eu amo. Esse sonho ele vai acontecer. Este plano, não, a gente vai viver felizes para sempre. Todos os mundos presumidos são coisas que a gente tem certeza que vai acontecer. E, de repente, simbólica, porque às vezes não é a perda da morte de alguém, mas é a morte de um relacionamento. Então, é uma perda simbólica, não tem uma morte real, mas simbólica. Então, isso gera muito desamparo, muita dor. E o luto, ele é um processo psíquico, então, ou seja, é normal, ele é psíquico de elaboração de uma perda. Ele é normal. Uma pessoa está em luto, ela está normal, ela está triste, ela perdeu alguém, ela perdeu algo importante, então ela vai estar passando por esse processo. E ele é esperado após o rompimento de um vínculo. E afasta da dinâmica normal, acaba provocando um afastamento da dinâmica normal desse indivíduo. Tá? E o luto, Parkes também diz assim, é muito mais do que o pesar. Ou seja, além do pesar, né, do sofrimento, da dor, o luto geralmente nos desafia. Por quê? Muitas vezes ameaça a segurança, porque tudo aquilo que eu imaginava que ia acontecer com aquela pessoa, com aquela relação, não vai acontecer mais. Então, como será a minha vida? Então, tem a segurança. São mudanças importantes na vida. Então, às vezes, papel social, às vezes, novos desafios que vão surgir, coisas que eu não estava imaginando, financeiras em todos os aspectos, mudanças importantes da família. Então, às vezes, quando morre um membro na família, tem uma reorganização naquela família de ocupar novos papéis e todo mundo... É como tirar uma peça assim, de um joguinho. Puxa uma peça, elas caem e se reorganizam. Então, tem mudanças bastante importantes. Então, ele pode implicar em memórias traumáticas, culpas diversas, vergonha e diversos outros sentimentos. Tá? O luto, existe uma resposta adaptativa. Lembra? Eu gosto muito da imagem, assim, que eu estou indo assim, de repente vem uma porrada e me derruba e eu fico totalmente transtornado. E daí eu tenho que dar uma resposta para isso, eu tenho que me reorganizar. Só que a pessoa não está no momento propício para se dar uma resposta adaptativa. Ela está insegura, ela está tentando se ajustar, ela perdeu o rumo. Então, é naquele momento que ela tem que se adaptar. Então, não é o momento mais interessante para fazer isso. Então, por isso que é tão difícil. E é individual. O tamanho da dificuldade varia de pessoa para pessoa. Então, ou seja, tem uma dificuldade grande de adaptação. Exige um tempo. E o caminho? Primeiro, encontrar um lugar adequado para a pessoa que a gente amou e perdeu. Adequado, assim, na minha história. Como é que eles têm que fazer parte nesta nova vida? Onde que, parte da minha história, onde que ele vai caber? Como que eu vou me relacionar? Eu vou reconstruindo recursos, então eu vou aprendendo coisas novas que eu não sabia que aquela pessoa ocupava um papel, eu vou me adaptando às mudanças, eu vou criando uma confiança depois de um tempo, falando, não, se eu passei por isso, eu aguento qualquer coisa. Então também tem um reconhecimento de que acontece, e eu vou reorganizando um novo padrão. Ou seja, é muito difícil a gente seguir sendo a mesma pessoa depois da perda de alguém importante, ou de um rompimento bastante importante. A gente se transforma. O tipo de luto, né? Então, aquilo que eu já comentei, né? O luto pode se manifestar de diferentes formas. Pode ser pela morte, por um relacionamento, por um emprego, uma mudança de cidade, uma viagem, amputação de uma parte do membro do corpo. Embora o objeto do sofrimento, né, por que eu sofro, seja diferente, a reação é a mesma. Tanto é que muitas vezes existe um grande julgamento, né, na sociedade, que a gente fala dos lutos não reconhecidos, que inclusive é sobre esse livro que a Aura estava comentando, diversos tipos de lutos não reconhecidos. Assim, falar, mas ela já estava velhinha, né, quando a morte de um idoso, por exemplo. Então você dá uma minimizada, não é tão, não precisa chorar tanto. Ou de um casamento, fala, a sociedade julga muitas vezes. Às vezes, por exemplo, de uma gravidez, no início de uma gravidez, a pessoa fala, mas você é jovem, está tudo certo. Muitas vezes a gente parte de um lugar de tentar acolher, mas na verdade acaba causando muito mais estrago. E na verdade é quase uma mentira que é para acolher. Na verdade, assim, é para eu sair daquele sofrimento. Eu não tolero te ver sofrendo, eu não consigo suportar te ver sofrendo. Então eu vou tentar te
tirar desse lugar, mas tem muito mais a ver comigo do que com o sofrimento da pessoa. O que o enlutado quer é ver a sua dor reconhecida. O que mais para ele é importante, a cura daquela dor é ter a sua dor reconhecida, legitimada. E daí a gente fala um pouco das dimensões, né? Quando a gente está vivendo um luto violento, né? Um luto mais importante, a gente acaba sofrendo e o luto impacta a gente em diversas dimensões: física, intelectual, emocional, espiritual e social. Aqui, ó, por exemplo, então, ou seja, a gente fica sem fôlego e sem respirar. A perda atinge todos os aspectos da vida. O respirar. A mente é inundada por emoções, pensamentos e questionamentos. A confiança e a autoestima abaladas. Eu sou vulnerável, coisas ruins acontecem, perda de controle. A sensação de que a vida não será a mesma, sem saber o que dizer. O ego é profundamente afetado. Quem sou eu? O mundo mudou e você precisa mudar, mas você não está em estado algum para buscar mudança. Sem respirar direito, tudo isso é muito complexo. Então, se a gente for falar, por exemplo, a dimensão emocional, então a gente, muitas vezes, dependendo de como foi e a pessoa, o tipo de relacionamento, pode entrar em choque, entorpecimento, tristeza, depressão. Não necessariamente todas as pessoas que estão muito tristes com a perda de alguém estão em depressão. A tristeza faz parte do processo do luto. Então, não necessariamente a gente tem que medicar uma pessoa que está muito triste. Ela está enlutada. A gente precisa acompanhar isso. Sentimentos de culpa, raiva, saudade, hostilidade, choro, desamparo, ansiedade, medo, solidão, irritabilidade e alívio. Alívio também. E muitas vezes daí o alívio traz culpa. Estou sentindo aliviado, mas como assim que eu posso estar aliviado com a morte de alguém? Mas é totalmente possível. Então, tem primeiro essa dimensão emocional, a física, alteração de apetite, visão borrada, às vezes até a visão eu não consigo entender, alterações no sono, inquietação, falta de ar, palpitações cardíacas, exaustão, boca seca, perda de interesse sexual, alteração do peso, dor de cabeça, mudança no funcionamento metabólico. Então, ele pode chegar nessa dimensão física, de ter um ou alguns desses sentimentos. Espiritual, sonhos, né, às vezes vem sonho de conexão com a pessoa, impressões, perda da fé, de rompimento com Deus, ou muita raiva de Deus, e que eu acho que tem que ser acolhido. Se naquele momento existe a raiva, a pessoa precisa viver aquilo. Ela pode romper, e depois, se for o caso, ela vai aumentar essa tela, vai se reconectar. Então, a raiva de Deus, questionamento de valores, então vai para essa dimensão espiritual também. E a intelectual. Então, isso é muito importante, principalmente eu falo muito em empresas sobre isso, né? Que as empresas hoje, pensando que 86% das pessoas que estão na empresa, né? Porque a gente fala do Brasil, isso corresponde dentro de uma empresa, estão vivendo algum tipo de luto, obviamente vai ter impacto na produtividade. Então, as pessoas estão confusas, estão desorganizadas, com falta de concentração, desorientação, negação, hiperatividade, alucinação. Para mim, eu fui muito na hiperatividade, porque eu sou superativo. Então, todos os meus lutos eu saí produzindo, criando. E como era o mesmo tema, então, eu entrei muito nisso. Eu tenho que, muitas vezes, conseguir sair desse lugar. Mas isso tem uma dimensão importante também, esse processo. E a social, perda de identidade. Tem até um escritor, o Tiago Ferro, que ele perdeu a filhinha dele, e ele escreveu um livro que chama O Pai da Menina Morta. Porque não tem nome, né? O pai que perde a filha não tem nome. Tipo, tem o viúvo, a viúva, o órfão, mas o pai não tem o nome. Então, e o papel social. Outro dia, uma vez, eu lembro, logo após a morte do meu pai, eu até escrevi sobre isso, assim, um sentimento, um dia que eu acordei e falei, eu não sou mais filho. Eu não sou mais filho. Eu tenho quantas pessoas contam, o filho do seu Getúlio, mas eu não sou mais. Eu fui, mas eu não sou. Eu perdi. Eu não tenho mais essa classificação. Eu tenho quando histórias, mas eu não tenho mais esse papel. Pode impactar em dificuldade de relacionamentos, a falta de interação, afastamento, isolamento. Então, o luto ele é muito amplo e ele pode invadir a nossa vida em todas essas dimensões e sempre lembrando, para cada um de uma forma e de cada um um tempo. É muito importante a história das narrativas.
A narrativa tem uma teoria da reconstrução de significado. Então, a forma como eu conto aquilo que eu vivenciei, eu estou vivenciando, ela pode ser uma narrativa que é positiva, ela me ajuda a processar, ou ela pode ser negativa, que me prende naquele processo. Ela pode trazer rigidez, mas ela pode também trazer transformação. Ela pode trazer um luto permitido versus um luto não permitido. E eu gosto muito, acho, porque como minha formação é comunicação, essa história das narrativas, né? Como a gente conta essas histórias. E eu coloquei aqui essa foto dessa fogueira, que eu tenho um projeto que chama Cineclube da Morte. Eu já comecei em 2017, quando a gente assistiu um filme, antes a gente fazia lá no Belas Artes de São Paulo, a gente assistiu um filme com a temática da morte. E quando eu falo a temática da morte, é desde um envelhecimento, uma doença, a morte em si, ou um luto, então tudo que está dentro desse guarda-chuva aí, vai, da morte e da finitude. E depois a gente conversa com a plateia. E a gente estava assistindo um filme, até foi um cineclube, a gente faz virtualmente também, uma vez por mês. A gente assistiu um filme que falava muito sobre o fim da vida, da pessoa escolher a forma como ela gostaria de morrer. Tipo, se eu pudesse escolher como... Eu sempre trago uma pergunta para as pessoas refletirem. E a pergunta foi, se você pudesse escolher e definir a forma como você vai morrer, seus últimos dias, como seria? Daí várias pessoas falaram, tal. Daí uma mulher falou, olha, eu adoraria ir para uma casa gostosa, com uma fogueira, com os meus amigos mais queridos, minha família mais querida. A gente ia ter muita comida boa, muita bebida boa, a gente ia ter violão e a gente ia ficar ali nesse amor, nessa conexão. E daí, no último dia, ia ter uma despedida para as pessoas falarem sobre mim, sobre a minha história. Ela contou essa história, super bonita. Daí deu um tempo, outras pessoas falaram, daí uma menina pediu para falar. Falou, olha, eu queria agradecer essa pessoa que falou sobre essa visão de como ela gostaria de morrer, porque o meu pai morreu exatamente dessa forma. A gente estava reunido numa chácara, numa fogueira, tinha comida, bebida, amigos, festa, celebração. Ele foi dormir e não acordou. Para mim, isso era a coisa mais difícil do mundo. Como assim a gente, nessa celebração, e ele morre? Então, era muito difícil ela entender isso. E por conta dessa narrativa dessa pessoa, ela falou, foi bonita a morte do meu pai. Não foi horrível, como eu achava. Foi bonita. Tem uma pessoa que quer isso. Então, olha a narrativa, ela mudou. Ela falou, meu, foi uma cura aqui imediata. A forma como eu vou contar. Então, você pode mudar as narrativas. E isso tudo muito ajuda nesse processo de elaboração do luto. Eu faço parte de um projeto que chama Casa Paliativa. É um grupo online de pacientes em cuidados paliativos. Então, muitos dos pacientes que estão lá são pacientes... vou contar a primeira história, para vocês não lerem ainda. Em cuidados paliativos, ou seja, são em cuidados paliativos, e muitos dos pacientes estão vivendo doenças sem cura. Então, doenças, muitas vezes, a maior parte lá são pessoas com câncer metastático, né? Mas a forma como o grupo está sendo conduzido, a gente tem conversado abertamente sobre tudo. Então, ou seja, são milhares, quase 2.000 pacientes que estão lá, pacientes e familiares. Então, a todo momento tem morte. A todo momento tem morte. E eles sabem que, tipo, será que eu sou o próximo? Só que isso é abordado de uma forma tão madura e tão honesta, a gente acolhe tudo, não minimiza a história. Eles têm clareza de como que é o processo, como que eles podem minimizar a dor e tudo mais, etc. E o que eu tenho visto lá e vivenciado é muita maturidade das pessoas enxergarem, isso está acontecendo, sofrendo, mas vamos sustentar isso até que essa pessoa parta. E mesmo cada um se vendo também naquele processo, mas coisas que eu nunca tinha visto. Então, aqui eu selecionei 2 depoimentos aqui. Uma pessoa falando assim, olá, casinha. Eles chamam de casinha, de uma forma, chama casa paliativa, uma forma amorosa. Né? A minha mãe entrou em sedação ontem, às 4h30. Está com bomba de morfina e midazolam e com máscara concentrada. Resolvemos respeitar o pedido dela de não ser entubada. Ou seja, teve uma conversa, teve uma escuta. A mãe pediu, eles escutaram. Não quero ser entubada. Ah, te ouvi, vou te respeitar. Ela parou, porque muitas vezes, né, principalmente o idoso, faz um pedido, a família fala, não fala sobre isso, para com isso. Então, não tem uma escuta. Aqui teve uma escuta.
Ela parou de se comunicar comigo às 9 horas da noite. Na madrugada, assisti a aula, tem uma aula lá sobre sedação. Muito obrigado. Então, vocês também levam informação. Depois, escrevi uma carta para minha mãe agradecendo tudo o que ela fez por mim e a oportunidade de ter sido sua filha. Ó a narrativa. Ó, como ela falou, na noite eu consegui escrever uma carta. Expressei o tanto que eu a amo. Prometi que cuidaria com muito amor e carinho da minha avó de 83 anos que mora conosco. Falei do amor de Deus, ressaltei como ela é fiel e temente a Deus. Li uma passagem bíblica, coloquei uma música gospel muito bonita e disse que se ela quisesse descansar, poderia. Ela continuou dormindo profundamente. Obviamente, eu estou arrasada. É difícil pensar na vida sem a minha querida mãezinha, mas como a doutora Cláudia falou, na aula, eu estou tendo por ela o amor mais generoso possível, o amor desapegado. Espero que suceda a vontade de Deus e que nós duas tanto amamos e cremos. Então, aqui, porque muitas vezes nesse momento, a pessoa entra num desespero de faça qualquer coisa e não aceite, e ela não consegue viver. Aqui ela falou, vem cá, morte. Já que você chegou, senta aqui. Vamos se relacionar. Eu vou te acompanhar. Eu vou deixar com que isso aconteça naturalmente. Eu não vou lutar contra você. E daí, quando ela permite que isso aconteça, ela vai permitindo que tudo isso, esses outros sentimentos, essa maturidade aconteça. E isso, obviamente, essa narrativa dela vai impactar profundamente na forma como ela vai viver o luto. Eu tenho que só tirar aqui um negócio. Não vou conseguir ler. Pronto. Aqui foi uma outra pessoa, também sobre a mãe. Casinha, nessa madrugada, minha mãe fez a partida. Foi uma partida tranquila, calma, cercada de conforto e muito amor. Do jeitinho que ela era. Fiquei segurando a mão dela até o último respiro. Coloquei para ela ouvir sua música favorita, seguindo o trem azul. A gente conversou muito, agradeci o prazer de ter vindo com o filho dela, como filha dela, o quanto sou grata por ter podido cuidar dela durante esse 1 ano e 7 meses de doença. Rezamos o terço e ela descansou. Muito obrigada por todo o carinho de vocês, meus eternos vizinhos. Muito aprendi com vocês. Fui acolhida e amada. Peço a Deus que cuide com muito carinho a cada um de vocês. Obrigado. Aqui também tem uma narrativa, né, uma história de contar e aceitar o que está acontecendo. De também ser grato por estar vivendo, porque isso também é um processo que é muito sagrado, é muito importante. Então, aqui é um processo extremamente maduro, que eu fico abismado de ver a beleza disso aqui. Aqui tem outras coisas, mas eu não vou passar. Aqui tem assim, falando assim, a elaboração saudável, ou seja, a relação perdida, é interiorizada, a pessoa cria em sua mente uma forma de se relacionar com a pessoa que morreu. Então, como é que eu vou me relacionar? Qual lugar da minha vida essa pessoa vai ter? E a capacidade de transformar a relação com o falecido de forma que se adapte à realidade atual. Ou seja, então, poder manter a conexão, usar como guia. O que a minha mãe me diria? Minha mãe deve estar orgulhosa disso. Meu pai deve, então, ou seja, eu mantenho essa pessoa como guia. E gradualmente eu vou me afastando essa relação e reposicionando. A relação perdida se torna uma fonte interna de segurança e não mais uma fonte de segurança da vida real, né? Aqui ele fala assim, ela vive aqui dentro. É uma frase que muitas pessoas, agora essa pessoa ela vive dentro de mim. E respeitando a figura perdida, ela pode buscar outras estratégias de apego, ou seja, outras estratégias de relacionamento. Então isso vai acontecendo. Mas lembrando, isso é muito individual e cada um vive isso ao seu tempo. Ou seja, o passado do relacionamento continua a ter importância no planejamento do futuro. Ou seja, a partir do que eu vivi e do que eu sinto, eu começo a planejar o que vai ser. Daquela pessoa que eu fui, eu vou me fortalecendo, me transformando naquilo que eu vou ser, né? E tem uma questão que eu já vou encerrar para a gente abrir para perguntas, mas muito se fala sobre as fases do luto, né? Que fala sobre negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Isso, na verdade, foi observado pela Elizabeth Kubler-Ross, que ela foi uma enfermeira médica que ela acompanhava, ela é uma grande nome, uma líder do movimento de cuidados paliativos, ela fez muita coisa, que ela acompanhava pessoas no final de vida, e observando isso. Então, esses processos foram conhecidos como pessoas enlutadas, mas isso, na verdade, diz respeito ao processo de morrer. Então, hoje, a visão moderna não olha isso dos Estados Unidos assim, porque parece que ela fala assim, eu estou no estágio, depois eu vou para o outro, depois eu vou para o outro. Daí, muitas vezes, a pessoa fala, eu estava em negociação, agora parece que eu voltei para negação, então eu regredi. Não, não é isso. Então, o que se fala mais hoje, assim, sobre as fases do luto, elas são sucessivas, elas não são bem delineadas. Elas sobrepõem-se durante algum tempo,
a intensidade da dor emocional ao viver uma experiência de perda e a duração de cada fase é variável. Tá? Então, tem o modelo dual, que fala assim, que muitas vezes o enfrentamento é orientado para a perda, ou seja, eu fico falando da perda daquela pessoa para tentar aceitar, e ao mesmo tempo eu vou para a restauração, que eu vou me reorganizando, eu vou me reorientando. Isso tem diferença de gênero entre homem e mulher, esse processo varia. O que não é, que pode ser uma complicação, que precisa de atenção, é quando tem uma orientação exclusiva. Ou a pessoa só está na perda, ela fica não consegue ir para o lado da restauração, ou ela ignora que aquilo aconteceu, ela só está no momento de nova vida. É importante esse movimento de oscilação. Então, uma hora eu estou aqui para perda, uma hora eu estou para restauração. Então, eu estou trabalhando o luto, mas eu também estou reorganizando a minha nova vida, pensando se eu vou mudar de casa ou não. E daí eu estou sofrendo e negando que aquilo podia ter acontecido, e eu estou reestabelecendo alguma nova coisa, uma nova relação, uma nova abordagem, uma nova forma de estar no mundo. Então, essa experiência da perda passa por essa oscilação. Ela é normal. Ou seja, embora seja algo difícil, o luto é um processo natural que pode ser superado sem intervenção. No entanto, pessoas que apresentam dificuldades para expressar dor, lidar com a ambivalência dos sentimentos, aceitar a nova realidade, assumir novos papéis, podem se beneficiar de ajuda psicológica. Tá? Ou seja, é um processo natural, é um processo normal, cada um vive a sua forma, ao seu tempo. Ele é cheio daqueles sentimentos, é aquela grande montanha-russa, mas é um processo natural. Quando as pessoas apresentam dificuldade do que está colocado aqui, daí sim é importante uma ajuda psicológica, tá bom? E eu vou parar por aqui para a gente poder ter um tempinho de conversa. Tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, eu estou à disposição. Áurea. Então, se alguém quiser colocar no chat ou então levantar a mãozinha, eu acho que é interessante a gente poder aproveitar bastante. Eu fiquei pensando em muita coisa aqui. A gente fica bem intrigada, né, com essa questão do luto e entender que o luto não é só da morte, mas o luto é de coisas que a gente perde como um todo. E a outra coisa que, para ressignificar isso, é a gente dar sentido e dar vazão para a pessoa poder falar sobre aquilo que você falou, né? Não tenta minimizar. Minimizar não vai resolver, vai fazer com que a pessoa fique mais, assim, pior ainda, né? Então, assim, eu estou pensando um monte de coisa, mas eu gostaria, quem quiser colocar. A Janete está querendo falar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer a todos e fiquei super feliz quando eu vi que o Tom ia falar. Eu já estive lá no Belas Artes acompanhando. Na verdade, cheguei em todo esse movimento com um workshop sobre a morte e morrer, onde eu conheci a Dami, foi com o Rodrigo Luz. Entendi. E a partir daí passei a acompanhar você, e agora a Vila Infinito e tudo mais. Então, eu agradeço muito. E eu acho que na sua fala, o que ficou para mim, que quando a gente estava indo para o workshop, estava eu e uma amiga, eu olhei para ela e falei assim, nossa, o que nós estamos indo fazer nisso, né? Sobre a morte e o morrer. Mas eu acho que a gente passa a falar muito mais de vida, né, Tom? E nesse sentido que eu gostei muito quando você fala dessas fases sucessivas, né, desse novo modelo, porque a gente sempre vê falar nessa coisa estanque, né, da negação, da depressão, e não é assim, né? São várias fases, elas são sucessivas, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Que ótimo, obrigado por estar junto com a gente, caminhando junto e nos acompanhando, muito bom. O ano passado eu participei do Infinito, foi fantástico, gente, olha, super recomendo, foi maravilhoso. E esse ano vai estar mais lindo, não querendo, vai estar cada ano no meio essa noite eu acordei às 3 da manhã, que tive umas ideias, eu não consegui dormir, falei, uma coisa, vou trabalhar. E daí lá, criando, inventando coisas e... imagina agora, no meio da natureza, você deve ficar todo, né? Exatamente.
Exatamente. Isso vai ser incrível. Obrigado. Obrigada. Mais alguém? Rafael? Eu vi uma mãozinha ali do Rafael. Não, Rafael. Está vendo alguém aí? Débora, que eu não esteja... Acho que a Fátima está falando, mas acho que ela está com o microfone fechado. Aí. Ah, tá, fechei. Tom, nossa, agradeço muito a sua fala, né? Eu fui fazendo aqui um diálogo interno com as minhas experiências e também um pouco com tudo isso que a gente tem pensado na cultura de paz, né? Eu lembro da minha infância que a morte para nós era algo... Eu sou de Gonçalves, né? Aí pertinho de você. E que a gente via a morte como algo muito natural, porque os velórios eram em casa, a gente se acostumava, às vezes, com as pessoas que tinham aquelas crises de choro normal, e a gente acompanhava, né, essa entrega. Tá? Então, a gente passa a conviver com isso como muito natural. Como parte, né? Não é algo externo, é parte, até porque os velórios eram feitos em casa. Né? A minha mãe foi velada em casa. Meu pai já não foi. Olha que interessante, que há uma distância grande entre a morte dos dois. E a gente vai observando assim, essa forma como nós nos colocamos, né, nesse mundo que a gente está agora, contemporâneo, o quanto que a gente não vai enfrentando os diversos lutos. Então, a sua fala foi me falando assim, quantos lutos a gente vive, né? A troca de uma escola, um amigo que deixa a escola, um parente que falece, uma mudança de casa, né? Eu vivi muitos lutos, né? Olhando assim, né? E como que nós vamos o tempo todo, muitas vezes, pelo menos no tempo atual, negando essas coisas, né? Isso não é nada, até quando a criança bate, né? Isso não é nada, eu vou lá dar um tapa na mesa. Isso não foi nada, isso vai passar, né? Então, assim, eu refleti um pouco isso, né? Como a gente vai fazendo um processo de negação da vida, né? Então, eu assim, acolho a sua fala como uma fala muito oportuna nessa ideia de olhar para a vida, né? Toda essa nossa trajetória, até o nosso próprio envelhecimento, né? Que a gente vai passando, né? Como é complexo para o adolescente perder o corpo da infância. Quantas confusões ele vivencia quando ele perde esse corpo, que ele já não se reconhece mais nesse corpo, né? Nossa, se eu for deixar aqui, eu vou ficar falando, né? Então, e a sua fala me remete a tantas coisas que nós trabalhamos, esse olhar, né, que é uma diretriz, né, um princípio constitucional do SUS, a integralidade, né? A definição de saúde, né? Colocando aspectos físicos, emocionais, espirituais, sociais, né? O quanto que a gente parece que estamos num momento de uma encruzilhada, né? Que escolha vamos fazer agora? Né? Que escolha estamos fazendo? Que escolhas fizemos? Eu tenho aprendido muito de honrar o que foi, né? Pudemos caminhar até aqui, mas que escolhas precisamos fazer agora, né? Para esse tempo que nos convoca, que nos desafia para um novo jeito de ser e estar na vida, olhando no cuidado das crianças, da educação que queremos, né? E eu vou trazer só uma questão, né, que nós trabalhamos muito na cultura de paz, a questão do conflito, né? Como nós lidamos com esta fase, tudo como conflitos e negações. Quando a gente traz a ideia do conflito como uma estratégia pedagógica para um novo aprendizado, através da inclusão, a inclusão do outro, da sua fala, as nossas diferenças está só no ponto de vista que temos sobre as diversas situações, né? E que se nós nos abrirmos, né? Por isso a gente abre essa tarde com um processo de abertura, né? Nos abrirmos para, né? E lidar com o conflito, com uma grande estratégia para a promoção da cultura de paz, passa por essa face, toda a sua, né? Passa para mim, por toda essa sua fala, né? Olhar para esse luto, mas olhar principalmente para a vida, das negações, de como eu venho vivenciando, né? Muito mais como negações, né?
E nós fazemos esse convite na cultura de paz pela inclusão, a inclusão de todos e de todos os seres, né? Olhando para essas dificuldades de enfrentamento, que nós estamos chamando muitas vezes do conflito, como ele passa para ele pode trazer um aprendizado a partir desta inclusão, quando eu incluo o outro, quando eu reconheço o outro, né? Então, eu penso que essa sua fala, para mim, né, assim, pessoalmente, me repete muito, assim, todo esse movimento e esse convite que a gente faz a todos. A Janete, né, já esteve aqui conosco, é nossa parceira, sempre dando os parabéns, que são sempre bem-vindos, né, Janete? Que esse aprendizado que a gente se permite, acho que esse é o convite, né? Nos permitir e nos olhar como seres integrais, porque a gente acaba supervalorizando, né, alguns aspectos da nossa existência, muitas vezes material ou corporal, e muito pouco dos outros aspectos, né? Nós somos únicos, integrais, né? Acho que né, muito bem-vinda a definição de saúde, que a gente inclui, inclusive, o espiritual, essa nossa dimensão de capacidade de transcender. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Eu agradeço muito a sua fala, né? Nós estamos falando de vida, né? Como viver a vida, né? Eu penso assim, como estamos vivendo, né? Que reaprendizados eu preciso, né? Nesse longo de tempo, e que começa, às vezes, até das próprias fases de desenvolvimento que eu vivo, como eu citei, né? A gente trabalha com adolescentes, também olhar, né, assim, é uma fase, eu estou perdendo esse corpo, mas né, que novas aberturas. E como a gente acolhe essas dificuldades que cada um vive. A gente trabalha muita ideia, né, eu e Débora, com a ideia das boas perguntas. Né? Eu li esse livro, né, sobre a morte e o morrer, e me lembrei agora também de uma crônica do Rubens Alves, que ele vem da dificuldade da família, né, de lidar com a morte da sogra, ele passa a conversar com ela, e como aquilo foi rico para os dois, né, poder falar disso. Falaram da vida, dos aprendizados, né. Deixa eu encerrar, né, então, assim, muita gratidão pela sua fala, acho que muito riqueza, acho que traz para a gente que traz essas questões, né, da promoção da cultura de paz, de uma reinvenção desse nosso tempo, de novas perspectivas. Muita gratidão mesmo pela sua fala. Obrigado você, muito obrigado. Me deu vontade até de trazer um aspecto rapidinho que eu não trouxe na minha fala, mas também tem um aspecto do luto que é super interessante, que na verdade tem um nome, a gente chama de luto antecipatório. Então, muitas vezes é um luto, por exemplo, que eu estou vivendo com uma pessoa idosa. Então, eu estou vendo que ela está chegando no fim da vida. Então, eu já estou sofrendo porque vai ter essa morte. Ou então, por um paciente. Eu sou cuidador de uma pessoa que ela está enfrentando uma doença. Então, eu já estou vendo a iminência da morte. Então, eu já começo a sofrer por isso. Então, eu estou antecipando muitos sentimentos em relação ao luto. Muitas vezes também o próprio paciente vive esse luto antecipatório. Então, ela sabe que ela não vai viver coisas que ela planejou viver. Então, ela já tem isso. Então, eu não vou ver meu filho crescer, não vou ver meu filho casar, eu não vou fazer aquela viagem que a gente planejou, eu não vou ter aquela vida que eu sonhei. O idoso também, né? De falar, minha vida está acabando, eu não tenho mais a autonomia que eu tinha. Então, são vários lutos no processo. Então, quando tem a perda da autonomia, é um luto. Então, esta pessoa ativa não existe mais. Então, desculpa, eu misturei isso tudo. Uma coisa é o luto antecipatório e uma coisa é, durante o processo do luto, de adoecimento, também tem vários lutos no processo. Eu perdi a minha habilidade, a minha autonomia. Isso é um luto. Eu não sou mais aquela pessoa que era ativa. Agora eu preciso de alguém para trocar minha fralda. Então, tem um luto ali que tem que ser elaborado. Então, o luto ele vem de diferentes formas, em diferentes momentos e para nos impactar. Mas quando eu reconheço isso, eu dou nome a isso, eu legitimo isso, ele fica mais fácil de ser processado. Ele está ali, não dá para ignorar. Então, vamos falar sobre isso. Reconhecer isso. Então, isso é bem importante. Bom,
Eu sou psicóloga, né, e trabalhei durante muito tempo em CAPS, né? E acho que, assim, nesse processo que a Fátima falou, eu venho repensando também essa questão do luto e também essa questão desses lutos que a gente vivencia todos os dias, né? Hoje o dia termina, é um luto, amanhã o dia, né, começa um outro dia, né? E vai tendo esse processo, é uma questão processual. Mas, assim, durante esse tempo meu de atendimento, eu peguei algumas situações, lógico que eram lutos mais patológicos, mais ligados à melancolia, casos graves, né, de atendimento no CAPS. Mas, assim, o que me chamou a atenção é que, assim, os lutos mais difíceis de serem vividos eram aqueles lutos que as mães tinham de filhos que faleceram, né? Eu lembro de situações, assim, de um caso de uma mãe que teve um filho que, na adolescência, jogando bola, ele teve um problema cardíaco que a mãe nem sabia que ele tinha, não tinha sido diagnosticado, mas era algo que era genético dele, e ele faleceu. Teve uma outra que eu lembro, assim, eu lembro de 3 situações muito marcantes, né? Uma outra que tinha um filho que tinha um problema degenerativo, então desde que ele nasceu ele tinha esse problema degenerativo. Diante do quadro, ele até viveu muito mais do que seria o prognóstico, né? Então ele teve uma vida super bem cuidada para conseguir chegar nesse, né? Mas faleceu. E uma outra mãe que o filho se suicidou, né? E foram 3 histórias, elas se aproximaram até, assim, durante o atendimento, elas ficaram muito amigas, essas 3 mães, né? Mas foram os lutos mais difíceis para mim, enquanto profissional, atender e dessa vivência dela, né? Foram os casos mais graves, né? Então, eu não sei, assim, da sua experiência, né? Se é um pouco isso, se esse é um luto mais difícil mesmo, né? Na verdade, o que a gente fala, assim, não existe uma hierarquia do luto, tá? No sentido de falar assim, este luto é mais difícil que aquele e tudo mais. Ele é um processo muito pessoal, é muito individual. E muitas vezes também tem a nossa projeção, né? Tipo, de você, talvez você seja mãe, não sei se você é mãe ou não, e daí você, a empatia de se colocar no lugar, e se eu perder, então daí entra o medo de que isso venha a acontecer com você e tudo mais. Então, realmente, é muito desafiador. Mas só que essa dor dessa mãe, às vezes, pode ser tão grande quanto de uma pessoa que perdeu o pai com 98 anos. Sabe, não dá para definir. Obviamente, existe isso, existe uma percepção que é muito desafiadora, porque tem a morte de um futuro, né? Então, ou seja, a vida presumida desta criança, ou seja, tudo aquilo que tem um sonho é muito maior do que uma pessoa idosa. Mas tudo também vai depender da narrativa. Se é uma criança que está vivendo uma doença patológica, que tem todo um processo do luto antecipatório, tem muita conversa, tem muito cuidado, e o entendimento de que a morte realmente faz parte da vida, essa família pode viver um luto mais saudável. De novo, não estou falando que não vai ter sofrimento, mas que vai poder elaborar de uma outra forma. Então, por exemplo, uma outra questão, luto por suicídio, né? Agora que a gente está no Setembro Amarelo, o luto por suicídio é um luto bastante desafiador, mas ele não é, a gente não pode classificar, é o luto mais difícil. Pode ser que não, sabe? Depende da pessoa, depende muito da circunstância e, principalmente, como ele vai ser cuidado, qual é a narrativa, qual é a estrutura para que isso possa ser cuidado. O suicídio ele acaba sendo bastante desafiador porque ele é um grande tabu. Se falar da morte, falar do luto é um tabu, o suicídio é o tabu maior ainda. Então, daí eu não tenho espaço, eu não tenho rede de apoio. Muitas vezes as pessoas rompem, porque elas não sabem como sustentar o espaço daquela mãe que o filho se matou. Ela fala... Ontem, essa madrugada que eu perdi o sono, eu estava assistindo um documentário que talvez entre no festival sobre suicídio. Ela falou, eu parei de receber o WhatsApp de mensagem de amigos, de familiares, todo mundo sumiu. Eles não sabem o que falar, não sabem o que fazer. Então, daí fica mais difícil. Também a mãe, quando perde um filho, também acontece isso. Eu já vi várias histórias tipo, a pessoa está caminhando numa calçada, a pessoa vê de longe e atravessa a calçada. Ou fica esperando no carro para não pegar o elevador junto com a mãe. Falando, não sei. Então, daí fica mais difícil, porque a pessoa está sozinha. Entendeu? Não tem rede de apoio. As redes de apoio de pais enlutados, de família, são muito importantes. Porque daí eles se enxergam, eles veem o tamanho
o quanto que eles estão sofrendo, eles veem alguém que está melhor que eles e falam, então tem possibilidade de eu ficar melhor. Ou eles veem alguém muito pior e falam, não, na verdade, então eu não estou tão mal assim. Um depoimento de uma pessoa dá voz àquilo que ela pensava, mas ela não sabia. Ou um depoimento autoriza um sentimento que eu tenho medo, que eu tenho vergonha. Então, depende, é muito complexo. Não dá para a gente estabelecer, assim, sabe? Classificar, fazer uma escalinha, uma escala de dor e de hierarquia. No caso do suicídio, tem ainda uma questão de que até bem pouco tempo, né, ele é assim, até para a religião ela não entendia, né, a família era punida, né, em algumas religiões, né, até não podia ser enterrado no mesmo local, de um local específico, né, então tem uma questão aí também difícil, que com certeza está mudando, mas que ainda tem marcas disso nesse processo cultural nosso, né? Porque vem uma camada violenta de dor que não pertence à perda, não pertence à morte. É uma narrativa que inventaram, violenta, absurda, de uma pessoa que já está sofrendo demasiadamente, e vem essa história. É uma história que faz com que tudo fique muito mais difícil. Então, é uma violência, uma atrocidade isso, entendeu? Daí fica muito mais difícil do que se eu consigo ter um grupo onde eu falo abertamente, meu filho morreu por suicídio. E as pessoas estão ali sustentando, ou estão fugindo, ou falando, nossa, mas teu filho vai para o inferno. Ou então, nossa, mas você não viu que ele estava querendo se matar? Tipo, joga a culpa para a pessoa. Não, eu não vi. Muitas vezes o sinal de uma pessoa que se suicida, depois que acontece, fala que quando você está vivendo, não são sinais. É que nem, né, eu falo sempre ser juiz de replay de jogo, né? Depois que for jogou, vai falar, mas daí é fácil. Então a gente vive uma cultura muito violenta em relação a isso. De julgamento, né? Eu vou falar rapidinho, Débora. Então, nossa, como eu falei, a gente trabalha muito essa ideia, né, das boas perguntas, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade, né? Nós estamos falando hoje tanto em educação socioemocional, se conectar com sentimentos, e nós trabalhamos com a questão da violência, as notificações, né? E a gente sente essa dificuldade dos profissionais, né, de abordar, porque remete a questões muito pessoais, muitas vezes, né? Que eu penso que algo que a gente possa contribuir, essa ideia assim, pergunta, né? Você quer falar sobre isso, né? A gente tem trabalhado muito essa ideia, sobre este assunto te interessa, de poder falar, explanar sobre isso, né? Que a ideia que a gente traz assim, ao perguntar e nos colocar nessa ideia da escuta, as pessoas sabem que eu estou aberta a ouvir o que ela tem a dizer, né? E, na realidade, as pessoas ficam muito preocupadas em entrar nesses assuntos difíceis que nós chamamos, porque ela acha que tem que dar respostas, que ela tem que fazer conclusões, que ela tem que dar opiniões, né? E, na realidade, muitas vezes a pessoa fala assim, não, nesse momento eu não quero falar, né? Mas eu estou aqui para a hora que você quiser. Nas minhas consultas, quando eu vejo que a pessoa está com muita dificuldade, eu falei assim, então, eu gostaria que você soubesse que esse espaço está aberto para você falar. Se não for agora, pode ser num outro momento. O que você prefere? Que a gente remarque um encontro? Às vezes elas chegam na porta e voltam. Né? Assim, não, eu acho que eu quero falar assim. Né? Então, eu acho que, assim, que é essa proposição que eu vejo que é fundamental de abertura, de abrir-se para o outro, na sua dimensão, né? Nos livramos dos nossos julgamentos, das nossas conclusões ou da nossa cultura, porque tudo também está muito permeado por essa cultura. Né? Por isso que nós trabalhamos muito essa ideia da inclusão, né? A inclusão radical, incluir o outro, né? Incluir, porque a hora que eu me abro, eu me permito, e as boas perguntas levam a essas dimensões, as pessoas, a gente trabalha até a ideia de uma gravidez, né? Quando fazemos um teste de gravidez, muitas vezes era costume já as pessoas celebrarem aquela gravidez, e eu não sei
Se para aquela pessoa, naquele momento, é um motivo de celebração. Pode ser de preocupação, de dúvida sobre o futuro, o que eu vou fazer. E como esta pergunta abre espaço até para se reposicionar frente a uma maternagem no futuro. Né? Porque assim, aqui eu posso falar disso que a maioria das pessoas, se eu falar, podem me condenar. Né? Então, eu acho que é esse convite, eu acho que isso é uma proposição importante para pensarmos, né, na questão da promoção da cultura de paz. E também uma nova forma de ser e agir, né, Fátima? A gente desconstruir um pouco o que essa cultura e, né, da morte como do luto e da morte, mas se a gente consegue entender melhor o morrer, certamente a gente vai viver melhor o viver, né? Então, para a gente viver melhor a compreensão desse luto. E é interessante, curioso, que uma pessoa que eu chamei para vir aqui, até nos minutinhos antes, eu falei, olha, começou a resposta, Deus me livre. Por quê? Aí, assim, né? Uma pessoa até muito esclarecida, muito antenada com as coisas que eu achei que fosse... Mas olha a ideia, né? De como se eu fosse falar do luto, falar da morte, não faz parte, eu não quero. Então, o quanto que a gente precisa se aproximar disso, sim, para viver melhor até. Então, é muito bonito, é uma coisa muito bonita. Cláudia, tem uma fala aqui no chat da Elisete, que eu acho que compõe isso que você falou. Né? Ela fala assim, às vezes não temos a coragem de perguntar porque temos medo de não suportar a nossa dor. Né? Acho que isso é bem verdadeiro. Aí a Janete também fala da questão do julgamento, que é complicada essa questão do julgamento. Né? Linda essa frase. Sim, mas é necessário. Mais alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Eu estou disponível, senão a gente pode encerrar. Mais alguém quer colocar? A Débora podia fazer as chamadas finais? Não sei se o Tom quer colocar mais alguma coisa, a Débora vai dar uns avisos, e aí a gente pode encerrar, então. Eu acho que tem alguém que quer fazer. Eu gostaria de falar. Eu fiquei sabendo hoje, e eu estou em luto. Ontem nós, né, nossa família enterrou a minha mãe, né? Ela teve um processo de câncer. E por um acaso, assim, agora há pouco eu estava pesquisando, estava vendo o Facebook, isso, primeiramente gostaria de agradecer muito, acho que tudo que foi falado é exatamente isso. No processo da minha mãe, foi um processo difícil, foi um câncer, teve metástase, mas a gente já veio conversando, né? Eu já vinha conversando com ela, isso eu acho que ajudou bastante. Ainda tô, né? Ontem a gente enterrou ela. Então ainda está muito próximo tudo isso. Então eu estou muito emotivo com um monte de coisa. Por exemplo, agora eu estou aqui num café onde eu vinha com ela sempre. Estou sentado aqui ouvindo essa palestra. Então, assim, é uma coisa que... Mas eu sei que tudo isso vai passar, né? A minha mãe, antes dela ser internada, ela escreveu bem grande, assim, na parede do quarto dela. Ela escreveu assim, tudo passa. Tudo passa. E a gente foi conversando, né? Durante esses dias, ela ficou quase um mês internada. Eu visitava ela. E nessas conversas a gente já foi preparando. Acho que alguém falou aí sobre esse luto antecipatório, né? Que a gente já vai se preparando, né? E nesse meio caminho eu acabei tendo contato também com um livro chamado Livro Tibetano do Viver e do Morrer. E lá tem uma fala que eu achei muito interessante, que fala assim que talvez o melhor presente que um ser humano pode dar para um outro ser humano é uma boa morte. Ajudar uma outra pessoa, né?
isso talvez não tenha um presente maior do que esse, né? Porque é um momento mais difícil, talvez, que o ser humano vai passar, que todos nós vamos passar um dia, e se a gente tiver um apoio, receber um apoio, ou se a gente puder dar um apoio, talvez realmente esse seja o maior presente que um ser humano pode dar para o outro. Então, primeiramente, gostaria de agradecer demais, né, esse evento que vocês organizaram. Fiquei sabendo, assim, aleatoriamente, não acompanho nada, mas o Jung fala muito da sincronicidade, né? Então, acho que talvez por eu estar nesse momento, tal, então acabou aparecendo para mim de alguma forma, o universo fez isso aparecer, e gostaria de agradecer muito cada fala, porque eu acho que a gente tem que realmente falar sobre isso. A gente não pode deixar isso escapar, porque senão a coisa fica muito mais complexa do que ela já é naturalmente, né? Naturalmente ela já é bem complexa e ela pode ficar muito mais difícil. Então, obrigado por todos. Obrigado por dividir. Desculpa, qual que é o seu nome? Eu me chamo Eduardo. Eduardo, e o nome da sua mãe? Bernadette. Bernadette. Eduardo, primeiro, obrigado por abrir tua câmera, abrir teu microfone para contar, dividir esse fato tão importante na sua vida. Obrigado pela confiança. Eu sinto muito por você estar vivendo isso, pelo seu sofrimento, pela sua tristeza, por essa dor. Acho tão bonito de você estar aí nesse café hoje, no café, um dia depois da morte da tua mãe, honrando ela e ouvindo tudo isso. Então, você está aí ressignificando essa relação. Obrigado. E um abraço. Espero que você consiga atravessar isso da melhor forma. Busque apoio. Depois vai lá no infinito.etc. No Instagram, a gente fala muito sobre luto. Lá é um espaço onde essa conversa pode acontecer sem nenhum desconforto. Tá bom? Então, um abraço. Obrigado por dividir. Eu também gostaria de agradecer e, se for possível, se ainda tiver tempo, falar uns minutinhos. Sim. Sim, Chile. Querida, saudade de vocês. Igual. Então, nós aqui também, família, passamos por um processo e eu escolhi mesmo estar hoje aqui, né? Tendo a certeza já por quem está direcionando, pelos nomes que eu tanto conheço e amo. E agradeço a oportunidade de poder ouvir, de poder ressignificar cada vez as nossas dores, que também estamos vivendo aqui em família. Meu marido faleceu há 4 meses, 51 anos, de Covid. E, para mim, né, tenho 2 filhos, um menino de 22 e a menina de 19. O desafio que nós temos enfrentado mais é o desafio dessa questão que você tanto trouxe, que eu sempre muito acredito, dessa presença nesse momento dessa passagem, né? E isso, infelizmente, com essa doença, nós não temos essa possibilidade. Isso é algo que realmente dói muito e é algo que nós temos que aprender a conviver e a trabalhar. Porque o que eu tento trabalhar a cada dia dentro de mim e com os filhos é que a presença que nós tivemos, e sim, foi muito importante, forte, foi a presença mental, amorosa, a vibração de amor que a gente sempre pôde emanar, as orações, as preces, mas a presença física não existiu. E isso realmente é uma ruptura que dói bastante, porque nós somos uma família, inclusive ele, que estivemos presentes em muitos apoios em passagens de familiares e amigos, presença física, né? Então fica esse desafio e eu espero poder seguir. Para mim foi de grande valia essa tarde, escutando situações onde eu tento também me entender, onde tento também me ressignificar e me ajustar, né, diante das dores que são reais, e seguir apesar das dores, com as dores e modificando-as, né? Modificando-as, saindo delas, mas para nós o principal mesmo, que é onde eu tenho tentado aprender mesmo e ressignificar, neste final, a não presença física, porque realmente a pessoa sai de casa, você leva
a pessoa está ali, né, numa condição que ainda está podendo ver e falar, e em 2 dias é entubada e segue 20 dias entubado, e nada mais existe relação nenhuma, de nenhuma forma, de nenhum contato. Então, isso é algo que é a experiência que muitas famílias estão vivendo com essa doença. Mas, ainda assim, eu tenho muita gratidão, porque a gente pôde ter a experiência do velório e do enterro, que trazem memórias, vão ficar memórias lindas, doídas, mas lindas, para nos confortar, nos consolar, e lembrar que a gente está sempre falando, eu e os filhos e a família, e tantas outras famílias, nem mesmo essa situação do luto, que é verdadeira, dessa despedida, também não estão podendo viver. Que bom que estamos falando disso, que bom que tem mais gente pensando, cuidando, compartilhando e crescendo, sendo mesmo uma verdadeira rede de apoio. Muita gratidão. Sheila, obrigado por abrir seu coração para a gente, de uma coisa tão difícil, tão desafiadora. Eu sinto muito, viu, por esse sofrimento que é muito desafiador, realmente. Esse é o tipo de morte, a forma como ela está acontecendo com o Covid, que traz uma camada aí de desafio muito grande. Fico feliz de vocês terem tido a oportunidade de se despedir, de fazer o velório, de fazer o enterro, que muitas famílias não conseguem. E o processo de enterro, de velório, ele é muito importante também na elaboração do luto. Essas cerimônias, elas têm um papel importante, que é tanto cognitivo, de eu ver ali um caixão, de eu ver flores, eu ver pessoas, eu ver... Aquilo daí me ajuda a entender que aquilo realmente aconteceu. E ali eu vejo outras pessoas que eu amo, que me amam, compartilhando e legitimando a minha dor. Ali eu tenho autorização para sofrer, para chorar, para fazer o que é. Ali eu tenho permissão. Então, isso é muito importante. E uma coisa que também surgiu por conta disso, que é esse mundo virtual, que também é a possibilidade de fazer cerimônias virtuais de despedida. Pessoas que não podem fazer, ou que fizeram, mas tem um grupo muito pequeno, de celebrar, fazer uma celebração de uma cerimônia virtual, bastante personalizada, que realmente você honra aquela pessoa. Então, é algo, né, que surgiu com tudo isso, mas eu sinto muito, deixo um abraço bem apertado para você. Muito obrigada mesmo. Áurea, você quer fazer suas considerações finais? Gente, eu fiquei muito emocionada e muito agradecida e muito contente, feliz também para a gente ter tido essa, né, essa luz de ter essa ideia de falar sobre o luto, de enfrentar essas, né, essas barreiras de preconceito e trazer. Se a gente atingiu, né, 2 pessoas, se a gente conseguiu confortar o coração dessas pessoas, eu acho que a gente pode ficar em paz e saber que a gente está, né, no caminho certo. Então, agradecendo o Tom e desejando para você muita saúde, muita força, muita fé, muita energia, que você disse que tem demais, mas mais ainda para continuar nesse trabalho e sempre poder compartilhar com a gente. A gente vai ficar aí conectada com os seus contatos, com o seu trabalho, e vamos fazer outras conversas assim. Tá bom, Tom? Muito obrigada, viu? Gratidão. Obrigado. Mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado pela tarde. Espero que tenha sido de bom uso para todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. Sigam bem aí. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, Tom, pela sua presença. Né? Eu acho que, lembrando um pouco, né, a Áurea, quando a gente trouxe pensamos nesse tema, né, Áurea, para esse momento do seminário, foi justamente, né, pensando em quantas perdas, né, em quanto desafiador esse tempo que a gente está vivendo, né, a gente tem que repensar até esse momento do luto, que é uma marca tão importante e que as pessoas não estão podendo vivenciar, né, pelas questões todas, né, e o quanto isso está sendo difícil. Né? Então, assim, queria também agradecer e dizer, né, também que sinto muito ao Eduardo, a Sheila, né, pela possibilidade que tiveram de estar trazendo esse tema também difícil e pessoal aqui no grupo, né, nessa colocação, e também fiquei emocionada. Queria dizer assim, que nós
né? Estamos continuando, então, com as outras atividades, né, do seminário, né, que amanhã vamos ter 2 oficinas, ainda temos vaga, né, se vocês quiserem se inscrever. Eu coloquei no chat a programação, e não sei se todos viram, também tem a lista de presença, né? E é isso. Vamos ficar, né, dessa forma. Para nós encerrarmos, então, eu queria agradecer assim, com o coração assim, muito emocionada a fala da Chile e do Eduardo. Chile, já fizemos muitas coisas juntas, né? Que bom que vocês puderam encontrar esse espaço aqui, que a gente proporcionou, foi uma ideia da Áurea, né? E lembrar que isso vai estar presente depois no YouTube, então a gente vai poder tocar outras pessoas, trazer esse tema tão desafiador, tá? Chile e Eduardo, em especial, e todos os outros aqui presentes, receba assim, um abraço assim, de enorme afeto, né? Nos encontramos aqui na nossa humanidade. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Beijos, beijos. Tchau. Beijo.